Caríssimo Padre Alisson, alegria estar aqui nessa noite, celebrando com o Senhor neste domingo e também com todos vocês, irmãos e irmãs, neste 14º domingo do tempo comum. As leituras que nós escutamos nos convidam a pensar e a rezar na nossa vida e principalmente na nossa disponibilidade em seguir a Jesus Cristo, sendo seus missionários, missionárias, discípulos e discípulas. E aqui nós podemos recordar de um grande convite que o Papa Francisco fazia sempre para sermos uma igreja em saída, uma igreja sempre disposta a ir ao encontro de todas as pessoas e das realidades deste mundo. Hoje, na oração do Ângelus, o Papa Leão XIV, a partir desse texto que nós acabamos de escutar do Evangelho, dizia que o que a igreja mais precisa é de pessoas apaixonadas por Jesus, verdadeiramente apaixonadas por Jesus e comprometidas em anunciar a alegria do Evangelho. E aí nós podemos nos perguntar, irmãos e irmãs, o que é que nós podemos fazer para demonstrar essa nossa paixão por Jesus? Porque o amor, ele é sempre declarado, não apenas com palavras, mas sobretudo através das nossas atitudes. Por isso Jesus faz algumas exigências, ou se quisermos dizer, recomendações aos discípulos, que nós podemos resumir em 3: proximidade, simplicidade e alegria. Proximidade, é impressionante percebermos esse Deus que é tão próximo de nós, que não tem medo de nos tocar, de nos abraçar, de nos envolver. E são essas as palavras que o profeta Isaías descreve na primeira leitura, quando ele mostra essa ternura de Deus por nós, essa proximidade semelhante à proximidade da mãe que acaricia o seu filho, que cuida com amor do seu filho. Assim é essa proximidade de Deus para com cada um de nós. E Jesus fala no Evangelho que o reino está próximo. Mais de uma vez ele repete aos discípulos e também a nós: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está perto de nós, está em nós. Nós precisamos ter os nossos olhos atentos e abertos para perceber esta proximidade de Deus. Há uma frase atribuída ao físico Albert Einstein, não sei se de fato é dele, mas a frase é muito bonita, que diz assim, que coincidência é a maneira que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Então, de algum modo, quando a gente olha para a nossa vida, para aqueles pequenos milagres que nos acontecem todos os dias, nós podemos também experimentar esta proximidade do reino, esta proximidade de Jesus, e assim nos fazermos próximos das pessoas. Não ter medo de nos envolver, não no sentido de gerar intriga, fofoca, mas nos envolver sendo próximos, sendo amigos, sendo irmãos. É isso que Jesus pede a cada um de nós, se quisermos de fato ser discípulos apaixonados que anunciam a alegria do Evangelho. Porque este encontro com Jesus, que tocou e transformou a nossa vida, pode também transformar a vida de tantas pessoas. Proximidade. A segunda palavra, simplicidade. É interessante que nas recomendações que Jesus dá aos discípulos, ele não fala o que os discípulos
devem levar para a missão. Ele fala exatamente o contrário, o que não devemos levar. Jesus fala: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Então Jesus nos pede que nós sejamos simples, que nós não compliquemos demais as coisas, que nós possamos pegar aquilo que é essencial. Quando a gente vai fazer uma viagem, seja de carro, de ônibus, de avião, se a gente levar muita coisa na bagagem, a gente pode até levar, mas a gente vai pagar pelo excesso da bagagem. Só que a gente vai acumulando tanta coisa na bagagem da vida, que aquilo vai pesando de uma tal forma que nos atrapalha a caminhar. Não sei se aqui algum de vocês já teve a experiência de fazer uma peregrinação a pé para Aparecida ou para algum outro santuário. Às vezes tem gente que leva tanta coisa e aí ao longo do caminho precisa ir tirando da mochila algumas coisas para que consiga chegar à meta. Então Jesus nos ajuda a pensar nas coisas que cada um de nós pode levar nessa viagem da vida, sendo anunciadores do Evangelho. Que nós possamos tirar os excessos, aquelas coisas que nos atrapalham seguir Jesus Cristo melhor e mais de perto, aquelas coisas que nos impedem de ser pessoas melhores, mais humanas, mais solidárias. E cada um de nós sabe aquilo que se excede em nós. O que nós precisamos para ser de fato simples, como nos pede Jesus. E por fim, a alegria. O discípulo apaixonado por Jesus experimenta a verdadeira alegria. E qual é esta alegria? A alegria de saber que nós somos parecidos com Jesus. E São Paulo fala isso de uma maneira belíssima na segunda leitura da carta aos Gálatas, quando ele diz: trago em meu corpo as marcas de Jesus. Todos nós trazemos em nós as marcas de Jesus, nas nossas mãos, nos nossos pés, no nosso coração. Nós carregamos, por onde formos, as marcas deste amor de Deus, e nós as anunciamos através da nossa vida. O amor deixa marcas, diz a canção. E essa alegria que nós anunciamos, a alegria de saber também que o nosso nome está escrito no céu, no coração de Deus. Olha que maravilha! Carregamos as marcas de Jesus e temos essa certeza que brota da esperança que o nosso nome está no coração de Deus. Não existe melhor lugar para isso. Então esta é a alegria que nós experimentamos. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ao viver este encontro profundo e verdadeiro com Jesus, anunciá-lo através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas obras, com simplicidade, com disponibilidade, com leveza, com alegria, com esperança. São coisas que o nosso mundo tanto precisa. Que nós não tenhamos medo, que nós sejamos corajosos. E eu gosto muito de lembrar, e assim concluo, de uma frase do cardeal Ravasi. Ele diz que a expressão "não tenhas medo" aparece na Bíblia 365 vezes. É como se fosse um bom dia de Deus para nós. Todos os dias Deus fala para cada um de nós: não tenhas medo, tenha coragem. Que nós tenhamos essa coragem de viver uma vida plena de sentido, porque nós encontramos o sentido da vida, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.